Sejam bem-vindos a mais um Espiritismo Responde. A gente vai mergulhar em como fazer amigos e influenciar pessoas hoje. De Dale Carnegie. Isso, é um clássico da autoajuda. É. E a gente quer explorar como os ensinamentos dele se conectam com a visão espírita, né? É fascinante como o livro que foi escrito há quase um século ainda faz tanto sucesso com tanta gente. Sem dúvida. As relações humanas, que é o tema principal do livro, são um desafio em qualquer época, né? É verdade? E o espiritismo, com essa proposta de evolução moral, dá pra gente ferramentas valiosas pra lidar com tudo isso. É essa ponte que a gente quer construir hoje, é encontrar esses pontos de contato, as divergências, e principalmente entender como a doutrina espírita amplia a compreensão das técnicas do Carnegie. Legal. Bem-vindo ao Espiritismo Responde Podcast, baseado nas principais obras espíritas. A cada episódio, ensinamentos dos mestres são relembrados. Podemos começar, então, falando da ênfase que o Carnegie dá a evitar críticas, ressentimentos e discussões. É importante. Ele usa um exemplo bem marcante, o do criminoso Tugan Crowley, que mesmo cometendo atos terríveis, se via como uma boa pessoa. Nossa. Isso mostra como a gente tende a negar a culpa pelos nossos atos. E isso impede que a gente aprenda com eles. É como se a gente se fechasse para o autoconhecimento, né? Exatamente. Aí fica difícil evoluir. Fica difícil. E por falar em evolução, o Espiritismo coloca a reforma íntima como essencial. Sim, A mudança interior para uma felicidade genuína. é isso. E essa reforma íntima passa pela autoanálise sincera, né? A gente reconhecer os erros, buscar a reparação. Sim. Sem isso, a gente fica preso num ciclo de negatividade que só gera mais sofrimento pra gente e pros outros. Isso tem tudo a ver com a lei de causa e efeito, né? Que é um dos pilares do Espiritismo. Totalmente. Cada ação, cada pensamento gera uma consequência. Semeamos discórdia, colhemos conflito, cultivamos amor, aí a gente atrai harmonia. É importante lembrar que a lei de causa e efeito não é uma punição divina, Não. mas um mecanismo natural de aprendizado. É através das consequências dos nossos atos que a gente toma consciência dos nossos erros e busca a mudança. O Carnegie também compartilha uma história interessante do Lincoln, que escreveu uma carta furiosa para um general, mas sabiamente decidiu não enviar. Ele conteve a raiva Bom. e transformou a experiência em aprendizado sobre autocontrole. Um belo exemplo de como a razão, guiada pela moral cristã, pode nos impedir de cometer atos que gerariam consequências negativas. No calor da emoção, a gente pode se deixar levar pela raiva, pelo orgulho. Mas o Espiritismo nos convida a buscar o equilíbrio, agir com compaixão. Compaixão. Esse é um ponto central que une os ensinamentos do Carnegie ao Espiritismo. Verdade. O amor ao próximo, a caridade, a base para construir ações saudáveis. A caridade no Espiritismo vai além da assistência material. É uma postura perante a vida, é um compromisso com a prática do bem, a busca pela evolução moral individual e coletiva. E essa busca se reflete nas relações, né? Quando a gente age com compaixão, com paciência, com intenção real de ajudar, a gente cria laços mais fortes e contribui para um ambiente de paz. Sem dúvida. O Carnegie destaca também a importância do elogio sincero. De se interessar pelo outro, de ouvir com atenção. Atitudes que, à luz do Espiritismo, são expressões de amor ao próximo. E esses pequenos gestos, quando genuínos, têm um poder transformador, né? Sim. O Carnegie conta a história do Willoughby Steinhardt, que começou a elogiar e dar mais atenção à esposa. Ah, E viu o relacionamento florescer. que legal. É a prova de que a gentileza, o reconhecimento do valor do outro alimentam a alma e fortalecem os laços afetivos. E isso se conecta com a necessidade de combater o egoísmo, Sim. que é um dos grandes desafios na nossa jornada evolutiva. O egoísmo nos cega para as necessidades do outro, né? Exatamente. E a empatia, que é tão importante para o Carnegie, é um antídoto para isso. Sem dúvida. A empatia é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que ele sente, é fundamental para superar o egoísmo e construir relações mais justas. E isso exige um esforço consciente, né? Sim. Um exercício. Com certeza. A mudança genuína começa dentro de cada um de nós. E o Espiritismo nos dá as ferramentas para essa jornada de autotransformação. E aqui estamos de volta para continuar nossa análise de como fazer amigos e influenciar pessoas. Do Dale Carnegie. Isso à luz do Espiritismo. Na primeira parte, a gente viu como a compaixão e o amor ao próximo são essenciais para construir relações harmoniosas. E como isso se conecta com a lei de causa e efeito, né? Exatamente. Mas o Carnegie também fala sobre a arte de conquistar a simpatia das pessoas. O que, à primeira vista, pode parecer um pouco manipulador, né? Como conciliar isso com a ética espírita. É um ponto interessante. É. O Carnegie dá técnicas para a gente se conectar com as pessoas, mas a intenção por trás dessas
dessas técnicas é que faz a diferença. Certo. O Espiritismo nos convida a agir com sinceridade, buscando o bem do outro sem segundas intenções. Então usar as técnicas do Carnegie para manipular alguém, visando só o benefício próprio, Isso. seria contra os princípios espíritas. Com certeza. A manipulação, a busca por vantagens pessoais à custa do outro, gera karma negativo que cedo ou tarde se volta contra nós. O Espiritismo ensina que a verdadeira felicidade está na prática do bem desinteressado, na busca pela evolução moral. O Carnegie fala, por exemplo, da importância de se interessar pelas pessoas, Sim. genuinamente. Ele usa a história do Howard Thurston, um mágico famoso, Sim. que, mesmo com toda a fama, nunca se esqueceu de tratar os fãs com atenção Que legal. e respeito. Um belo exemplo de humildade, né? Reconhecer o valor do outro, independente da posição social, nos aproxima da verdadeira fraternidade. A arrogância e o orgulho criam barreiras, nos afastam do próximo. E essa atenção genuína, esse interesse sincero pela vida do outro, Sim, é uma forma de praticar caridade, né? exatamente. A caridade se manifesta de muitas formas e uma delas é através da escuta atenta, do acolhimento, do interesse real pelo bem-estar do outro. Carnegie também sugere que, para conquistar a simpatia de alguém, a gente deve falar sobre assuntos que interessam a essa pessoa. Mas isso não seria negar nós mesmos, deixar de lado nossos próprios interesses. Não necessariamente. O Espiritismo ensina a buscar o equilíbrio em tudo. É importante ter nossos próprios interesses, mas também saber se abrir para o mundo do outro, para suas experiências e perspectivas. É como se a gente expandisse o nosso universo, Isso. ao invés de ficar preso no nosso mundinho. Exato. É através do contato com o outro, com suas diferenças, que a gente aprende e evolui. A intolerância e o preconceito nos aprisionam na ignorância. Lembro da história do vendedor de pães, que o Carnegie conta no livro. Ele tentava sem sucesso vender seus produtos para o gerente de um hotel. Até que ele descobriu que o gerente era apaixonado por uma organização, a Hotel Greeters of America. Que interessante. E a partir daí o vendedor mudou a abordagem. Mudou? Passou a conversar com o gerente sobre essa organização, demonstrando interesse genuíno. E conquistou a simpatia do gerente e a venda. Legal. Ou seja, ele encontrou um ponto em comum, algo que os conectava. Sim. E usou isso para construir um relacionamento. Perfeito. E essa ponte construída com respeito e sinceridade é o que permite alcançar o outro de forma genuína, sem manipulação. O Carnegie também fala da importância de fazer a outra pessoa se sentir importante. Sim. Mas como fazer isso sem cair na bajulação? Que a gente já viu que é condenada pelo Espiritismo. O Espiritismo nos convida à sinceridade em todas as relações, né? O elogio precisa ser genuíno, visa a partir do reconhecimento real das qualidades do outro. Sim. A bajulação é vazia, superficial e visa apenas obter vantagens. É a diferença entre nutrir a alma e alimentar o ego, né? Exatamente. O elogio sincero alimenta a autoestima do outro, fortalece os laços de amizade. A bajulação infla o ego, gera orgulho e vaidade, vícios que nos afastam da verdadeira felicidade. O Carnegie também fala da importância de sorrir, Sim. de demonstrar alegria, entusiasmo. É verdade. Isso me lembra da vibração no Espiritismo. Com certeza. A vibração energética que a gente emana influencia diretamente as pessoas ao nosso redor. Um sorriso sincero, um olhar acolhedor, emanam vibrações positivas que contagiam o ambiente. É como se a gente irradiasse luz. Exato. E essa luz atrai mais luz, criando um ciclo virtuoso de positividade. E essa positividade se reflete em tudo, né? Nas relações, nos pensamentos, nas ações. É como se a gente estivesse semeando semente de amor e paz no mundo. O Carnegie também sugere que a gente lembre o nome das pessoas e use durante as conversas. Sim, importante. Ele diz que esse gesto demonstra atenção e respeito pela individualidade do outro. E esse respeito pela individualidade é fundamental para construirmos relações mais justas. Sim. O Espiritismo ensina que cada ser humano é único, com suas próprias experiências, suas dores e alegrias. E reconhecer essa individualidade Sim. é a base da verdadeira empatia. É como se a gente dissesse ao outro: eu te vejo, eu te reconheço, eu te respeito. E esse reconhecimento é o primeiro passo para construir pontes de amor e compreensão. O Carnegie no livro também fala da importância de sermos bons ouvintes. Sim. Incentivar as pessoas a falarem sobre si mesmas. A capacidade de ouvir o outro com atenção, sem julgamentos, é uma das maiores demonstrações de amor que a gente pode oferecer.
É como se a gente dissesse, seu sofrimento importa pra mim, suas alegrias me alegram. Essa escuta atenta, esse acolhimento permite conhecer o outro de forma profunda, né? Com certeza. E esses laços, construídos com base no amor e no respeito, são a base para uma sociedade mais justa, onde a individualidade é celebrada e a diferença é vista como oportunidade de aprendizado. No final dessa parte, o Carnegie aconselha evitar discussões, argumentando que elas raramente são produtivas. Mas como conciliar isso com a necessidade de defender a verdade, que é tão importante para o Espiritismo? Boa pergunta. Será que a gente deve se calar diante de injustiças? O Espiritismo nos convida à prudência. Defender a verdade é importante, mas a forma como fazemos isso é crucial. Sim. A agressividade, a imposição só geram mais conflitos. O diálogo fraterno, baseado no respeito, na busca pela compreensão, é o caminho para a verdadeira pacificação. É como se a gente plantasse sementes de paz, Exatamente. ao invés de lançar bombas de discórdia. A mudança que a gente quer ver no mundo começa em nós mesmos, né? Na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente lida com os conflitos. O Espiritismo nos dá as ferramentas para essa mudança, para essa transformação interior que vai se refletir em todas as áreas da vida. Mas isso é assunto para a próxima parte da nossa análise. E voltamos para a última parte da nossa análise de como fazer amigos e influenciar pessoas. Do Dale Carnegie. Isso sob a luz do Espiritismo. A gente explorou a importância da compaixão, da autenticidade, da busca pelo bem comum. Sim. Mas e quando as divergências aparecem? Como lidar com elas sem abrir mão da ética espírita? O grande desafio, né? Conciliar essa arte de influenciar com respeito ao livre-arbítrio e a busca pela harmonia, que são princípios importantes para o Espiritismo. O Carnegie sugere evitar confrontos diretos. Sim. Buscar sempre pontos de concordância. Mas isso não pode soar como negar os próprios valores. Engolir sapos em nome da paz. É verdade, o Espiritismo não nos convida à passividade. Não. Defender nossos valores, se posicionar diante de injustiças, faz parte da nossa evolução moral. A questão é como a gente faz isso. Lembra da história do empresário que, para evitar pagar um imposto injusto, se viu diante de um inspetor inflexível. Não. A discussão só piorava a situação. Até que ele se lembrou dos princípios do Carnegie. Ao invés de confrontar o inspetor, ele reconheceu a importância do trabalho dele. Sim. E demonstrou interesse genuíno por ele. Que legal. E o resultado? O inspetor baixou a guarda, ficou mais receptivo e o problema foi resolvido sem maiores conflitos. Olha só. Essa história ilustra a força do respeito, né, do reconhecimento do outro. Exato. Mesmo em posições opostas. A empatia abrindo caminho para o diálogo. Mas e quando a divergência é profunda? Quando os valores se chocam de frente? Como conciliar a busca pela harmonia com a necessidade de defender a verdade? O Espiritismo ensina que a verdade é um farol para nos guiar, mas não a arma para atacar. A imposição, a agressividade geram resistência. O caminho é o diálogo respeitoso, buscando a compreensão. E nesse processo de diálogo, o exemplo é fundamental, né? Com certeza. A coerência entre o que falamos e o que vivemos. A base da verdadeira influência. É verdade. Ninguém muda sua conduta só por ser criticado, mas sim por se inspirar no modelo. O que a gente vê na história do jovem que admirava o Dante Gabriel Rossetti. Ele escreveu para o poeta, expressando sua admiração de forma sincera, e o Rossetti, tocado pela sinceridade do jovem, o convidou para ser seu secretário. Olha só. Mudou a vida dele completamente. É a demonstração de que a admiração sincera, o reconhecimento do valor do outro, abre portas e corações. E isso nos leva de volta à importância do elogio. Sim. Que é um tema tão presente na obra do Carnegie. Verdade. Mas como a gente já disse, o elogio precisa ser autêntico, sem bajulação. A sinceridade é fundamental para construir relações verdadeiras, né? A bajulação visa um interesse próprio, o elogio genuíno nutre a alma. Fortalece as amizades. E por falar em fortalecer laços, o Carnegie sugere usar a dramatização para tornar as ideias mais atraentes. Sim. Ele conta a história de um vendedor que, para conquistar um cliente, criou uma apresentação teatral. Sei. Mostrando na prática as vantagens do produto. Interessante. Mas como conciliar essa dramatização com a ética espírita? Não seria manipulação. Aí entra a intenção. A intenção. A dramatização, o uso da criatividade para comunicar, pode ser uma ferramenta poderosa, desde que a serviço da verdade e do bem. Sim. O Espiritismo nos convida a usar nossos talentos para o progresso moral, Pro bem. para construir um mundo melhor. E por fim, quando a divergência parece intransponível, quando todos os recursos se esgotam. Tipo, A dica do Carnegie.
Ele nos convida a apelar por sentimentos mais nobres do outro, buscar despertar o que há de melhor no coração. E essa postura tem ressonância com o Espiritismo. Que nos ensina a ver em cada pessoa uma alma em evolução. Com potencial pro bem. Exatamente. A carta do Lincoln pro general que errou é um exemplo disso. É verdade. O Lincoln, com firmeza, mas com respeito, aponta os erros do general. Sim. Mas reconhece as qualidades e apela pro patriotismo. É a fé na capacidade de transformação do ser humano diante das palavras. E essa fé, essa esperança na capacidade da gente se aperfeiçoar é a força do Espiritismo. É o que nos impulsiona a buscar o diálogo, a compaixão, a construir pontes de amor, mesmo diante das diferenças. Chegamos ao fim da nossa análise, mas a reflexão continua, né? Claro. Os ensinamentos do Carnegie e a luz do Espiritismo nos convidam a repensar como a gente se relaciona, a buscar autenticidade, a cultivar a empatia em todas as nossas interações. Que a gente possa levar esses aprendizados para o dia a dia, construindo relações mais justas, fraternas e harmoniosas, contribuindo para um mundo mais feliz e evoluído. Até a próxima! Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?